Portugal-Brasil em novembro, sem títulos. Em março já festejava dois da maior importância e impacto, a Taça Libertadores e a Taça do Brasil. Abel Ferreira foi direto à eternidade no Palmeiras. É nosso convidado ao longo dos próximos minutos. Abel, uma vez mais, muitos parabéns, nunca é demais. Obrigado pela primazia e por esta entrevista. Com tudo o que viveu, da forma como viveu, num curtíssimo espaço de tempo, o Abel sente que virou o cara? Bom dia e mais uma vez também obrigado pelo vosso convite. É da minha responsabilidade também, no momento certo, poder falar um pouquinho da minha experiência e poder ser útil de alguma forma ao futebol. Agora foi a minha cruzada, foi a minha caminhada até chegar aos meus primeiros grandes títulos enquanto treinador. Tínhamos esse sonho aqui em Braga, sabíamos que era difícil, mas era esse o desafio. Nós assumimos-lo na minha última época em Braga, que esse era o nosso sonho, era lutar pelo título, era lutar por títulos. Mas de facto os nossos opositores foram sempre melhores. Nós lembro-me que fizemos 75 pontos e mesmo assim o Braga ficou em quarto. Porventura, se calhar este ano os 75 pontos daria para algo mais. Mas como disse, foi uma cruzada longa, difícil, com muitas alegrias, com muitas tristezas, com grandes vitórias, com derrotas. Tem sido esta a minha carreira enquanto treinador. Não pensar muito no que vai acontecer no futuro, viver sempre o presente com intensidade, porque acredito que é assim que nós devemos viver. Foi assim enquanto jogador, foi assim enquanto treinador, e as coisas depois acabam por acontecer de forma natural. E de facto, chegar ao Brasil, a um clube com a dimensão do Palmeiras, com as condições que oferece, um clube muito bem estruturado, um clube com uma filosofia, um clube com uma ideia, um clube que sabe o que quer para o presente e para o futuro, com jogadores de qualidade, jogadores criativos, e onde todos juntos, também utilizei essa expressão muitas vezes, onde todos somos um, onde a unidade impera dentro daquele CT. Para vocês terem uma ideia, dentro do centro de estágio trabalham 300 pessoas, onde todos trabalham para o mesmo, que é para proporcionar aos nossos jogadores todas as condições para que a cada jogo dê o melhor de si para triunfar. Imagino que um treinador se prepare, se sonhe com a Liga dos Campeões, jamais porventura com a Libertadores. Tenho que reconhecer que não, como te disse, por isso é que eu não gosto de viver muito no futuro. Acredito que nós aprendemos com o passado e nos dá a responsabilidade do passado e que preparamos o futuro no presente. Mas não, mentiria se dissesse que passado 2 anos ou 1 ano e pouco, depois de estar no PAOK, que ia conquistar a Libertadores, não. Mentiria se dissesse isso. Qual é a cota de responsabilidade do Abel nestas conquistas? É uma boa parte porque quando nós chegamos ao clube e sempre que há uma troca de treinador é porque algo não está bem. Mas eu, quando cheguei ao clube, juntamente com a minha equipe técnica, a análise rapidamente que fizemos, não só ao plantel, mas também como é que nós iríamos competir com uma densidade e com um calendário competitivo que é de loucos. E para vocês terem uma ideia, eu por 3 vezes tive só um dia de intervalo, ou seja, jogar segunda, folgar terça e jogar quarta. Ou jogar sábado, folgar domingo e jogar segunda. Por 3 vezes aconteceu. É completamente diferente, porque são muitas competições. Tu tens o estadual, tu tens o Brasileirão, tu tens a Copa, tu tens a Libertadores, tem mais um campeonato aqui no meio, que de facto encaixa aqui neste calendário, ainda para mais com esta questão da Covid. E portanto, nós quando lá chegamos, podíamos ver isto de 2 maneiras, ou como um problema ou como um desafio. Então olhamos para isto como um desafio, fizemos adaptações àquilo que era a nossa forma de trabalhar, por forma a priorizar aquilo que nós entendemos que era o mais importante. Quando tu chegas a um clube com esta dimensão, com esta exigência, com uma massa associativa a rondar os 16, 17 milhões, com uma exigência máxima, que sempre me disseram, ou ganhas, mas que eu também gosto de ver a minha vida, como digo, é de forma equilibrada, focar-me no meu trabalho, dar o melhor de mim, ter a consciência, quer na vitória, quer na derrota, que eu dei o meu melhor, que os meus jogadores dão o melhor deles, que foi outra das coisas que eu disse aos meus jogadores quando cheguei ao Brasil. A única coisa que eu vos vou exigir é o melhor de cada um de vocês.
é o melhor de cada um. Ou seja, não sei se vamos ganhar, não sei se vamos ser campeões, não sei se vamos ficar em primeiro, não sei se vamos ficar em terceiro ou quarto. O que eu sei é que cada um de nós tem que dar o melhor de si. Quase sem tempo para treino, foi essa a principal marca que deixou a da liderança, a da comunicação? Tinha que ser. Nós, com a quantidade de jogos que tínhamos, eu percebi uma coisa, e vocês daqui, quem acompanha o futebol brasileiro, percebe que muitas vezes é um jogo um bocado aleatório, com muita qualidade técnica, e isso, de facto, está-lhes no sangue. O samba está-lhe nos pés. São jogadores que tu, quando lá chegas, e às vezes eles entram mais cedo para o treino e começam a brincar com a bola, tu vês a qualidade, a apreensão fina que eles têm, que tem a ver com a forma com que eles crescem, como eles são desenvolvidos nas ruas, nas favelas, nas quadras, na praia. Tem um recorte técnico realmente muito diferenciado, mas o futebol não é só isso. Não é? É tática, é estratégia. O futebol, exatamente, é tática, é estratégia, é um jogo coletivo. Eles são jogadores que gostam muito de correr para cima da bola e, portanto, eu acho que apanhamos uma equipa de mente e de coração aberto para uma nova equipe técnica. Uma equipa sedenta de ouvir o que tinhas para dizer, uma equipa, como disse, com mente e coração aberto, porque se tu não tiveres a mente e o coração aberto, é muito difícil tu, com o tempo que tinhas, conseguir o que tu conseguiste. Foi isso que eu senti. Um conjunto de homens e de profissionais muito grande e, acima de tudo, gente e pessoas com mente e coração aberto para assimilar rapidamente as novas ideias. E passou muito por aí, pela organização coletiva da equipa. Pronto, essa também ajudou. Fácil, embora eu, como falo rápido, uma das questões, eles estavam sempre, oi, professor, oi. Mas no início tive que reduzir a cadência do meu discurso, porque eles, oi, professor, oi. Eu então, embora seja o mesmo português, mas se tu não pausares o teu discurso, muitas coisas eles não percebem. Mas acho que foi... A mensagem passou. Passou, e tínhamos este sempre. Quando não perceberem, eu gosto que os jogadores me questionem e partilho isto com vocês. Com quem eu mais aprendo são com os meus jogadores. É com quem eu mais aprendo. Eu leio, eu vejo, eu discuto, falo com treinadores, mas com quem mais aprendo são com os verdadeiros artistas, os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores. É com eles que eu aprendo mais. E o que é que aprendeu com os jogadores brasileiros e com o futebol brasileiro? Olha, acima de tudo, ouvir os jogadores. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar de forma assimétrica, da direita ou da esquerda, e depois, de jogo para jogo, poder alterar. Eu sempre gostei de fazer isto. E comecei a fazer isto, por exemplo, com o Verón, um dos jogadores, e a partir de uma altura comecei a perceber que ele não estava confortável naquela posição. E antes de eu ir falar com ele, veio ele falar comigo. Portanto, eles têm esta vontade de falar com os jogadores, com os treinadores, que nos outros jogadores que eu tive aqui tinham sempre um bocadinho, é o treinador, eu não posso falar para o treinador, que é uma das coisas que eu gosto, é dar a devida distância, o respeito necessário, mas a frontalidade na conversa, perceber se os jogadores estão a sentir confortáveis ou não nessa posição. Portanto, muito por aí, a comunicação, dar também liberdade aos jogadores de poder falar. E no futebol brasileiro, acima de tudo, perceber que os jogadores são aquilo que eles são e não muitas vezes aquilo que nós, treinadores, queremos que eles sejam. Porque para isso precisas de tempo. E o que eu fiz, se por exemplo no Braga tive tempo para que os jogadores se adaptassem às minhas ideias, no Brasil tive que ser eu a adaptar-me às ideias dos jogadores e às características dos jogadores. Foi essa a grande diferença, e quando tu tens esta experiência consegues perceber que de facto no futebol há várias maneiras de conseguir ganhar, não há só uma fórmula única, há várias maneiras de ganhar. Mais automatizado, nós vemos equipas mais mecânicas, e é possível ganhar com equipas mais mecânicas, mais automatizadas, e vemos também equipas dentro de uma organização coletiva, mas dar mais liberdade para eles poderem ser criativos e tomar as melhores decisões. Temos aqui alguém que lhe quer deixar uma mensagem, creio que tem muito que ver com isso também. Convido-o a ouvir. Abel, queria te mandar um grande abraço. Aproveita a família, aproveita os teus amigos, os nossos amigos em Portugal. Quero te dizer algo em especial. Se existia alguém e se existe alguém que poderia me representar ganhando o Campeonato Libertadores e a Copa do Brasil, eras tu, e foste tu que ganhastes, e foste tu aquela pessoa que eu torcia sempre na medida dos jogos, tá? Parabéns
E tudo de bom sempre, Abel. Sempre. Continue sempre assim, tá legal? Um grande abraço. Enquadrando, o Scolari foi, para além do Abel, o único treinador que em 99 conseguiu a Libertadores para o Palmeiras e foi, enquanto treinador também em Portugal, o homem que chamou o Abel para a Seleção Nacional Portuguesa. Ao nível da criação de grupo, da liderança, há coisas que os aproximam? Acho que de facto é o ponto forte dele. Nessas duas semanas que tive o prazer de estar com a seleção, não joguei. Mas lembro-me dele vir falar comigo e dizer-me: olha, se nós aqui em Leiria resolvermos já isto, no Dragão, eu vou-te estrear. Infelizmente nós em Leiria, quando jogamos lá, não conseguimos resolver logo a classificação. E toda a gente se lembra dessa célebre frase do "e o burro sou eu". Né? Eu estava lá nessa... Mas de facto, um dos grandes pontos fortes do Mr. Scolari, sem dúvida, e quando tu és treinador de uma seleção, na minha opinião, esse será seguramente, porque tens pouco tempo para preparar uma equipa, será seguramente, através da tua liderança, conseguir unir aqueles egos, aquela qualidade, aquela capacidade que está naquele grupo de trabalho, e sem dúvida alguma foi alguém que teve essa capacidade. E foi a primeira pessoa que, quando eu cheguei ao Brasil, me ligou, falamos um bocadinho, falámos várias vezes durante esse período, porque tínhamos uma pessoa dentro do Palmeiras que era... E felicitou naturalmente no final também. E foi coincidente, porque foi ele que ganhou a Libertadores também há uns anos atrás no Palmeiras. Coincidências. Quem mais o felicitou, Abel, depois das conquistas que o sensibilizou de uma forma especial? Por norma, não costumo atender telefones que não conheço, ou números de telefone que não conheço. Estava eu e a minha equipe técnica na cabine, a falar, a festejar, enfim. E o telefone toca e eu... Atendo, não atendo, e quando atendo, era o nosso presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa. Estou a saber que ia ser condecorado, como foi agora na segunda-feira passada. Exatamente, ligou-me acima de tudo para felicitar. Ele tem, como vocês sabem, uma ligação e é um conhecedor profundo do Brasil. E na altura, quando me ligou, eu nem queria acreditar que ele me estava a ligar naquele momento. Ainda falámos ali um bocadinho, porque ele realmente tem uma memória tremenda. Portanto, foi um momento especial, único, e eu não sei se sou merecedor, honestamente, porque é trabalho de tanta gente que ainda eu quando estava a receber a medalha, ele disse: pá, tão novinho, eu vou confidencializar isto, quando estávamos a falar lá com pá, tão novinho, já estás a receber uma coisa desta, isso a culpa é sua. Mas a verdade é que quando eu estava ali, eu disse-te isso há pouquinho, eu sentia que estava a representar todos os jogadores, todas as pessoas que me ajudaram a esta conquista. Não era eu que estava ali, eu quero acreditar que todas as pessoas que me viram, desde o meu primeiro ano de sénior no Futebol do Clube Penafiel até aquele momento, que todas as pessoas que o viram se sentiram um bocadinho parte de... E se o sentiram, foi exatamente o que eu senti. Eu senti que estava ali, de certa forma, a representar todos aqueles que me ajudaram, porque tenho que escolher um, e tive a sorte de ter sido eu, a receber esta condecoração. Foi exatamente isso que eu senti, foi que estava ali a representar todos aqueles que me ajudaram a ser a pessoa e o homem que eu sou hoje, e o treinador também, logicamente passando pela minha família, porque não terei sempre que falar deles, mas senti exatamente isso, e um orgulho tremendo, porque quem é imigrante sabe aquilo que eu estou a dizer. Eu nunca senti tanto patriotismo, ser português, como sinto desde o momento que fui para fora. É quando ouves alguém a falar, quando vês a nossa seleção a jogar, quando vês alguém a triunfar. Posso partilhar isto com vocês. Estávamos a ver o Porto Juventus e a torcer pelo Porto, quer dizer, por ter este sentido patriotista, ou patriota, desculpem, porque o sentes de verdade. Era uma coisa que estava dentro de nós, mas como tu estavas aqui e tens, agora quando vais para fora sentes com uma intensidade, e eu falo por mim, uma intensidade muito grande o ser português, e um orgulho tremendo em ser português. Como é que conviveu à chegada com o nome de Jorge Jesus? Facilitou-lhe a integração pelo que ele tinha ganho? Tirou ali algumas reservas que podia haver, ou pelo contrário? Ou colocou-lhe um peso em cima? Não. Há coisas que eu
que eu tenho que dizer enquanto treinador, porque acho que de certa forma os treinadores da minha geração reconhecem isso. Eu acho que o Mourinho nos abriu portas para a Europa. O Mourinho é referência para nós enquanto treinador, porque de facto foi capaz de desbravar esta Europa, de conquistar títulos e dar credibilidade àquilo que se fazia em Portugal. Mourinho foi o primeiro a abrir-nos portas na Europa e não temos que reconhecer que o Jorge Jesus abriu portas aos portugueses na América. Um treinador idolatrado no Flamengo, alguém que realmente fez bem ao futebol brasileiro pela forma como aquela equipa jogava, e jogava muito bem com jogadores de seleção, jogadores de nível inquestionável, e logicamente que foi alguém que também abriu portas a outros treinadores, como eu, para poder ter essa mesma oportunidade que ele teve de ir para a América e fazer também o seu caminho. É possível dizer que é aquela eliminatória do PAOK de Abel Ferreira frente ao Benfica de Jorge Jesus, com o Jorge Jesus, que tinha saído do Brasil há sensivelmente um mês, tem um impacto forte na decisão do Palmeiras de levar para o Brasil? Ainda bem que falas nisso, que é para as pessoas perceberem e para os treinadores perceberem e para nós percebermos que em todos os contextos estamos a ser avaliados. Eu digo isto muitas vezes aos jogadores, que eles são avaliados não só quando estão no treino, não só quando estão nos jogos, mas também quando estão na vida social. E nós, treinadores, também um pouquinho assim. Dizer-te que essa eliminatória não teve impacto, não teve. Mas teve tanto impacto aquilo que eu fiz no PAOK, como aquilo que eu fiz no Braga. Eu nunca tinha visto isto. Eu cheguei ao clube e entregaram-me um relatório de porque é que me escolheram como treinador. Normalmente, nós treinadores, costumamos a ver os relatórios de observação feitos aos jogadores. Por norma, tu não... Se o fazem, ninguém te mostra. E eu, quando cheguei ao Palmeiras, as pessoas mostraram-me, ainda tenho isso em casa, o relatório de porquê me escolheram. E, logicamente, não posso negar, tudo o que eu fiz no Braga e não ganhei títulos, e é por isso que às vezes os treinadores... E eu pensava isso, eu tenho que ganhar para poder chegar a um clube, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter títulos. É mentira. Eu cheguei a um clube grande sem títulos. Ter trabalho, um trabalho sólido. É ter trabalho, é ter postura, é as pessoas perceberem aquilo que tu fazes e o que é que fazes no clube de que estás, à dimensão que estás. Porque o que é que os clubes procuram hoje? Os clubes hoje procuram, são empresas. E por acaso, mais uma vez refiro, eu sempre tive grande relacionamento com os meus presidentes, com todos eles, aos que me despediram, com os diretores também, porque quanto mais tu percebes como funciona o clube, mais tu vais entender a parceria que tens que fazer, tu, o presidente e o próprio clube. Perceber que isto é dinâmico, os clubes têm que ser valorizados, os clubes têm que faturar, os clubes precisam de dinheiro, os clubes têm que apostar na formação, os clubes têm que vender, porque, mais uma vez, o Palmeiras, o Braga, o PAOK são clubes grandes à sua dimensão, mas são clubes que precisam de vender, precisam de girar porque têm despesas, precisam de receitas, e de facto deu-me um orgulho tremendo trabalhar no Braga, sobretudo na formação, que de facto nós fizemos um trabalho absolutamente extraordinário. E hoje tem Paulinho e Palhinha, como Palhinha na iminência de ser internacional português, imagino que lhe toca em particular. A história do Palhinha e do Paulinho são muito engraçadas. O Palhinha... Eu, na altura, era treinador da equipa de júniores. Era impossível não ser campeão com aquela equipa. Mas o Palhinha tem essa história. Nós fomos jogar lá em Lisboa. A gente passa a ponte é logo ali ao lado direito. Está-me a esquecer o nome, mas vocês depois vão recuperar o nome. No final desse jogo, fui falar com ele. Eu disse, queres vir para o Sporting? E ele, claro, mister. Então, no final, vais-me dar o teu número de telefone. Inclusive, o Braga queria o Palhinha. O Braga, nessa altura, queria o Palhinha. Já queria o Palhinha. E acabou por crescer por mérito dele. Nós indicamos o caminho, mas quem o percorre é ele. Inclusive fomos buscá-lo também para o Braga. O Paulinho é uma história também muito gira. Nós jogávamos na equipa B do Braga e todas as equipas que nós observávamos eram as deixas do Gil Vicente. Tornou-se inevitável ver o Paulinho. É sempre este que assiste, é sempre este que faz golos. Quer dizer, tinha uma dimensão tática e uma inteligência para o jogo muito acima da média.
É verdade que ele não tinha ainda o ritmo e a intensidade. Nós olhámos, mas ele não, parece que não é intenso. Mas isto depois a intensidade vai muito do que vai dentro. Ele pode não ser rápido, mas aqui ele executa, ele é preciso. E tive um dos treinadores que me disse, isto ter coragem é ir buscar um jogador destes à segunda liga para o Braga. Ele estava em final de contrato. Disse, mas como é que ninguém quer o Paulinho? Final de contrato? Numa conversa com o Presidente Salvador, e o Presidente Salvador também adora buscar jogadores em final de contrato para depois fazer negócios. O Paulinho não foi o único, ele já fez isso com vários. Quando o propusemos, o Presidente também ouviu, o Presidente também percebe muito de futebol, o Salvador, e acabou por ser um grande jogador dentro do Sporting Clube Braga. Que valeu, de facto, esse dinheiro António Salvador. Ele e Palhinha estão na iminência de se tornarem eventuais campeões nacionais. Têm uma margem de conforto considerável para isso. Diz-lhe muito esta situação do Sporting, para quem correu tanto como o Abel correu pelo título para o Sporting? Não, assim, eu já falei nisto várias vezes. Foi onde eu ganhei os meus primeiros títulos, na altura do Paulo Bento. Eu, enquanto jogador, foi lá que ganhei os meus primeiros títulos, enquanto treinador, foi lá que ganhei os meus primeiros títulos. É verdade, o Sporting tem aqui uma... Eu não me lembro do Sporting ter esta folga, esta margem, mas é por mérito do seu treinador, mérito dos seus jogadores, que de facto na Liga tem sido uma equipa altamente competitiva. E com esses dois jogadores, o Paulinho que chegou agora, o Palhinha, mas com acima de tudo, para quem está... Eu não acompanho como deveria, em função da densidade, mas passa uma imagem também de unidade muito, muito grande, e tem tudo para serem campeões. Já percebemos que o Abel tem olhado o futebol português. Para quando o futebol português de novo, de facto, na vida do Abel? Está nos seus planos regressar a Portugal? Em que circunstâncias e quando? Eu, neste momento, estou no Palmeiras, estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar. E, como disse, o futuro eu preparo no presente, e o presente é o Palmeiras. Foi sempre assim e não vou mudar essa forma de pensar, de ser e de estar, porque também é outra frase que me acompanha, é o que é que me trouxe até aqui. Portanto, o que me trouxe até aqui foi esta forma de ser, esta forma de estar, esta forma de pensar, e não vou mudar. O meu foco é no presente, o meu foco é no Palmeiras. Temos já mais 2 títulos para disputar e fazer tudo, dar o nosso melhor para os conquistar, e é nisso que eu penso. O resto, o futuro, a Deus pertence. Tornou-se tão familiar na vida do Palmeiras? Alguma hipótese de treinar algum clube no Brasil para além do Palmeiras? Não penso nisso. Como digo, a única coisa que eu posso ter em relação a isso é que sou um profissional de futebol. Sou um treinador do mundo, sou um treinador agora do Palmeiras, mas comigo sou um treinador global. Já fez essa alusão, porventura vamos ouvir registro de novas conquistas do Abel muito brevemente, porque de facto os jogos não param no Brasil e vêm já aí grandes desafios. E o Abel deixou as medalhas que conquistou da Libertadores e da Taça do Brasil no Brasil e com lógica, com algum critério, não se esqueceu delas provavelmente. Não me esqueci. Eu deixei, porque foi assim com a primeira. Eu deixei lá ficar, porque sabíamos que ainda tínhamos a Copa para vencer, e é quase que para atrair mais. Deixá-las ali juntas, para atrair, porque temos essas mais 2 para conquistar. Deixei-as lá, não, são pequenas, são fáceis de transportar, mas muitas vezes nós temos que nos lembrar e ter estas imagens bem à nossa frente para nos lembrarmos o que custou ganhar, e que queremos continuar, porque de facto é algo que de facto te orgulha, mas ao mesmo tempo que te cria a responsabilidade de continuar a querer fazer mais e melhor. É isso que eu exijo aos meus jogadores, e eu, quando falo para os meus jogadores, também ouço que lhes digo. Disse-lhes, a um termo brasileiro, aumentámos o sarrafo, aqui quer dizer aumentámos a fasquia, aumentámos a exigência, o que nos vai obrigar a ser mais exigentes, mais trabalhadores, mais comprometidos, mais vitórias, que nos traga mais títulos. Isso que é com este pensamento, é com esta forma de ser e de estar que nós vamos continuar a encarar os desafios que temos pela frente, e
e as conquistas que temos pela frente. Assim seja, Abel, desejo-lhe as maiores felicidades. Obrigado por esta entrevista, num cenário que também lhe é caro, que envolve motores e carros. Gosto muito. Vocês sabem, é de conhecimento público. Adoro desportos motorizados e sigo com muita assiduidade. Por exemplo, agora o MotoGP, porque temos lá, de facto, um português de excelência, alguém que também seguramente que é uma referência para todos nós enquanto portugueses, um orgulho para todos nós e eu, como um seguidor de tudo o que tenha gasolina e motores, é algo que me fascina mas mais uma vez também agradecer a oportunidade que vocês me deram. Vocês sabem que a Sport TV também entrou no meu percurso, da minha formação enquanto treinador, muitos não sabem, mas tive a oportunidade de trabalhar contigo, a comentar alguns jogos e que me fez também, não me esqueço, todos estes pequenos pormenores me ajudaram a ser melhor homem e melhor treinador. Nós é que agradecemos. Obrigado então, Abel, um homem que conquistou o Brasil, conquistou a América do Sul com duas conquistas absolutamente importantes e que mexeu naturalmente com o orgulho dos portugueses.